Olá, amigos. Muito boa noite. Está no ar aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da sua audiência, você que nos acompanha durante mais de 3 décadas aqui neste canal, no canal 20 da TV da Cidade, levando informação sobre saúde, levando informações sobre comportamento, às vezes até dando uma pitada na questão política, saúde e política, que tem uma coisa a ver com a outra, porque a gestão pública na área da saúde no Brasil merece uma atenção redobrada por parte daqueles que administram valores vultuosos, oriundos do trabalho de milhares de brasileiros e brasileiras que, durante o dia e noite, trabalham para o seu sustento e para também azeitar, vamos dizer assim, a máquina pública dos municípios, dos estados e da União. Na semana passada, inclusive, nós falávamos aqui de um município aqui em Santa Catarina em que o GAECO, o Grupo de Ação contra a Corrupção, realizou no município de Gaspar, aqui no Vale do Itajaí, e prendeu pessoas que estavam desviando dinheiro de um hospital público. Isso é uma coisa terrível. Desviar dinheiro de uma área onde já há uma carência, a punição tem que ser severa. Severa. Porque é inadmissível que pessoas que recebam salários furtem, roubam dinheiro público da área da saúde. É inadmissível, inaceitável. A legislação brasileira penal tem que ser alterada para punir com rigor muito forte aqueles que se locupletam com o dinheiro que não é deles. Margaret Thatcher, a primeira dama de ferro, uma mulher marcante, ex-ministra, primeira-ministra da Inglaterra, dizia que não existe dinheiro público. O dinheiro é do cidadão. O dinheiro é daquele que produz a riqueza do município, do estado e da União. E cada centavo desses valores arrecadados devem ser tratados com esmero, com respeito, pelo cidadão que produziu a riqueza. Mas, infelizmente, a justiça no Brasil é branda para com esses bandidos que roubam dinheiro que não é deles. Dinheiro oriundo de uma massa que trabalha e muito. E muitas vezes sofre à espera de exame, de cirurgia, de consulta e falta de leitos de UTI e de internação. Lamentável. Por quê? Roubo, desvio de dinheiro público. Lamentável. A eleição está aí esse ano. Pense bem na sua decisão. Você acha que vale a pena reeleger aqueles que lá estão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina? Pense nisso. Pense nisso. Muito bem, o programa de hoje está recebendo o doutor Arthur Wendhausen. Doutor Arthur Wendhausen é médico pediatra nefrologista, integrante, inclusive, da equipe da Fundação ProRim, atua também no Hospital Infantil Géser Amarante Faria. Há muitos anos trabalhando em Joinville, um médico que tem muito conhecimento na área em que atua. Doutor Arthur Wendhausen, quanto tempo? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Arivan. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite aos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente contigo. Tá? É bom conversar sobre saúde, né, doutor? Com certeza. E falando, naturalmente, também, não só da área de adulto, você começou como clínico geral e depois se especializou como pediatra. Sim. Né? E aí na área de nefrologia. Quando a gente fala em nefrologia, a gente fala de doenças renais. Doreco, né, que se fala, doenças renais crônicas. DRC, né? DRC, Doreco, né? Eu até sim. vi um médico falando sobre isso. Doreco, de que é Doreco? Doenças renais crônicas. Sim. É DRC. Doenças renais crônicas ocorrem só em adulto, não?
Não, também ocorre na faixa etária pediátrica também. Pediatra Uma também. incidência menor, né? Aham. Mas ocorre na faixa etária pediátrica. Nós temos pacientes que fazem hemodiálise ali na ProRim. Crianças. Crianças. Em que faixa etária, Arthur? É bem variável, né? Hoje o nosso menor paciente tem 2 anos de idade. 2 anos Ele fazendo está em diálise hemodiálise. já há uns 8 meses já. Começou com 1 ano e pouquinho. Falência é dos rins? Foi por uso crônico de anti-inflamatório. Barbaridade. Ou seja, ela era medicada com anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Foi bom até começar a falar sobre esse tema. Eu tenho falado muito sobre a automedicação, Arthur. E no Brasil, não faz muito tempo, foi proibida a venda de antibióticos sem receita, Sim. que era uma festa, né? Agora, a onda é tomar anti-inflamatório. E se vende anti-inflamatório como se vende pipoca num campo de futebol. Mais ou menos, isso aí. Mais ou menos isso aí. É. O anti-inflamatório para os rins, ele tem uma letalidade, vamos dizer assim, grande? É extremamente tóxico. Poxa. Os anti-inflamatórios, junto com os benzodiazepínicos, lá, diazepam, Rivotril, coisa para dormir, eles são os medicamentos mais consumidos no mundo inteiro. Poxa. Só que os anti-inflamatórios são absurdamente tóxicos para o rim. Não pode usar? Pode. Indicações específicas, tempo curto, dose certa. E por aí vai. Entendeu? Eu conheço uma pessoa que perdeu um rim em função de um esporão calcâneo. Ele estava tratando com anti-inflamatório. E o anti-inflamatório deu uma melhorada. E ele achou que era bom. E começou a tomar. Quando foi ver, um rim, pum. Ainda bem que tem 2. Agora tem 1. Só que ele parou o anti-inflamatório. Eu falei, ainda bem. É que normalmente isso acontece mais com uso inadvertido mesmo, né? Do uso repetido de automedicação, né? Eu tô com uma dorzinha, tomo anti-inflamatório. Tô com uma dorzinha, tomo anti-inflamatório. Fiquei gripado, tomo anti-inflamatório. E a exposição repetida, né, leva à lesão renal. Tem muitas mães que automedicam seus filhos. Sim. Principalmente com anti-inflamatório. Essa criança tem risco de ter uma lesão grave no rim? Tem, porque eu posso ter 2 circunstâncias, assim. Uma, a exposição repetida, que ela é tóxica, e a outra, do indivíduo desenvolver uma coisa que a gente chama nefrite túbulo intersticial, que é como se eu fizesse uma reação alérgica ao produto, né? Às vezes eu tomo uma vez e eu faço uma lesão renal por conta disso, né? Não é uma doença extremamente frequente, mas tem uma incidência relativamente grande, assim, então tem que ser respeitado. A questão é, então quer dizer que sempre que eu tiver com dor e febre eu tenho que ir no médico? Não, mas eu tenho que entender qual é o limite em que eu posso me medicar. Uhum. Né? O problema é o uso repetido, né, e inadvertido da medicação que é tóxica. Porque as pessoas têm por hábito tomar um remedinho e o remedinho fazer efeito. Aí eles acham que o efeito é o principal, mas o estrago que ele fez também as pessoas não têm noção. Não tem. E assim, Arivan, muitas vezes, né, o paciente ele acha que o remédio que ele toma eventualmente não é remédio. Né? É isso. Recentemente a tia da minha esposa ficou doente com insuficiência renal e aí eu perguntei, tá tomando anti-inflamatório? Não tomo remédio, não tomo. Não, ela mora sozinha, fazer uma busca na casa dela, cheio de anti-inflamatório. Não, mas esse aí é para dor no joelho. Não considerava aquilo um remédio, né? Considerava um remédio que ela tomava regularmente para pressão, para diabetes, e isso é frequente, assim, as pessoas acharem que o que eu tomo, todo dia eu tomo um cataflã, um ibuprofeno, isso, né? Não, isso não é remédio. Sim, é remédio. Né? A pessoa considera, o remédio é o meu remédio da pressão, o remédio do diabetes, o remédio da tireoide, isso é remédio. O que eu tomo para minha dor ocasional não é remédio, é remédio. Anti-inflamatório não importa a marca. Não importa a marca. Anti-inflamatório é um medicamento, é uma droga. É uma droga. E essa droga, ela usada de forma inadvertida, ou seja, a pessoa... Porque o cara compra hoje na farmácia, né? Ele está com uma dorzinha, ele vai na farmácia, dá-lhe isso aqui, leva esse que é mais barato. Aí o cara toma a caixa inteira. Sim. Qual é o sintoma que ele vai ter quando o rim começa
a sofrer as consequências desse excesso de anti-inflamatório, Arthur? Então, às vezes são sintomas até que não tem nada a ver com rim. Por exemplo, Né? Falência renal. Começa, perdeu o apetite, emagrecer, ter náusea, vômito, já tudo em decorrência da falência renal. Porque, por ironia, essas toxicidades do remédio muitas vezes não diminui a produção de urina. não diminui. Não, Você urina continua- normalmente. Continua urinando normalmente, só que é uma urina de má qualidade, que o teu rim não está filtrando. E aí tu vai acumulando toxina ali no teu organismo e tu começa a ter sintoma em decorrência desse acúmulo de toxina. E não tem nada a ver com xixi. Assim. Mas Sim. eu urino, como é que eu estou com insuficiência renal? Sim, existe insuficiência renal com a pessoa urinando. Entendeu? Esse é aí um problema maior, porque é uma coisa que ela não é muito característica assim. Diz, eu vou tomar um anti-inflamatório e vou ficar com dor no rim, eu vou Isso. fazer xixi com sangue, Isso. ou vou ficar inchado. Não. Não. Né? Às vezes eu começo a ter sintoma que não tem nada a ver e a pessoa às vezes demora para fazer o diagnóstico, às vezes tu chega no hospital numa situação já irreversível. A questão do diagnóstico, por exemplo, o cara tem esses sintomas, falta de apetite, enjoo, vômito, urina normalmente, mas está com o rim já estourado. Aí ele vai num PA, o médico vai olhar, vai dizer, não, isso aí foi uma virose. Aí o cara vai para casa, continua aquele quadro e o rim está continuando a se deteriorar. Chega uma hora que ele para. Quando ele para, o que acontece, Arthur? Tem vários graus de gravidade, né? Então tu podendo chegar no hospital em coma. Em coma. Né? Em coma, crise convulsiva, fazer uma crise hipertensiva, fazer um AVC. Então dependendo, né, de quanto que tu perdeu de função renal, vai ter mais ou menos manifestação clínica. Mas assim como outras doenças renais, o rim muitas vezes não dá pista de sintoma relacionado à urina, né? Eu dou aula de nefrologia na Univille e a gente chama muita atenção do aluno, assim, né? As doenças renais têm muitos sintomas inespecíficos, gerais, assim. O cara que vai fazer a anamnese tem que ter uma noção, tem que estar atento, tem que estar preparado. Atento, preparado para pensar no diagnóstico de insuficiência renal num paciente com muita queixa inespecífica, assim, que não se encaixa num diagnóstico formal. Em criança, os sintomas são os mesmos do que um adulto? Muito parecido, Norivan, muito parecido. Né? A Às criança vezes a família, relata... a família, né, não está comendo, está pálido, come e vomita, não está animado para brincar, entendeu? E está fazendo xixi, urina. Esse meu paciente que faz hemodiálise, que eu te falei, ele urina. Só que ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, como se fosse um adulto, praticamente. Sim, igual. Né, Arthur? Essa criança vai ter que fazer hemodiálise para o resto da vida? Então, ela precisa ganhar um pouco de peso para fazer transplante. Tem que ter pelo menos uns 10 quilos, que ela não tem hoje. Entendeu? Então, estamos trabalhando ali para ela ganhar esse peso, que é difícil, o renal crônico, né? Criança é difícil de crescer e de ganhar peso, por conta da característica da doença. Então, ele, né, é um paciente candidato a transplante, mas o peso hoje inviabiliza isso, né, de maneira assim mais imediata, né? Quando se fala em transplante renal, muita gente diz, não, aí eu faço o transplante, a minha vida vai melhorar, eu vou fazer de tudo, não tem problema nenhum. É mais ou menos assim? Não. Não é? A gente deixa muito claro para o paciente que o transplante renal é uma forma de tratar a doença renal crônica. É uma forma. A gente tem 3 formas. Tratamento conservador, que é aquele paciente que não precisa de diálise ainda. Eu tenho um déficit de função, mas eu vou contornando as deficiências do meu rim com medicamento. 2, paciente que faz diálise. E 3, o paciente que faz transplante. Então, o paciente que é transplantado, ele é um doente renal crônico, transplantado. Até morrer. Até morrer. Entendeu? Então, ele está em tratamento, ele não está curado. Né? Então, o paciente, a gente deixa isso muito claro para ele, né? Que ele precisa tomar o remédio certo, ele precisa ter as suas regramentos, né, de alimentação, de bebida alcoólica, de fumo, de atividade física, né, porque ele é um doente renal crônico em tratamento. É transplantado, mas é um doente renal crônico. Em tratamento. Ele tem que mudar o estilo de vida dele. Exatamente. Tanto adulto como criança. Como criança, exatamente. O transplante renal em criança aqui em Joinville, ocorreram alguns ano passado, retrasado? É que assim, a gente fez transplante
eu acho que até uns 5, 6 anos atrás, assim. De crianças. Mas assim, como a gente acaba usando a estrutura do São José para fazer, né, o transplante, e aí as complicações pós-transplantes que poderiam acontecer, como o São José não atendia mais criança porque já existia o hospital infantil, esse reingresso do paciente de São José ficava dificultado. Então nós optamos por não fazer mais transplante em criança. Aí a gente encaminha para Porto Alegre. Porto Alegre. Então o Joinville só faz transplante renal em adulto. Em adulto. Continua o trabalho da equipe da ProRim no São José. São José. Você trabalha no materno infantil? Sim. Crianças internadas com problemas renais no materno infantil é frequente? Tem bastante. E assim, ó, nós somos o único hospital e a única unidade de diálise que faz hemodiálise em criança, principalmente nos agudos. Em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Nossa. Blumenau faz em crônicos, pacientes crônicos, não faz dentro do hospital. Faz fora. Faz fora. Florianópolis começou a fazer alguma coisa, mas não de forma assim muito consistente. E a gente faz hemodiálise em criança 30 anos aqui em Joinville, desde que eu cheguei. Então, hoje, tu tens uma criança que necessita de hemodiálise em São Miguel do Oeste, é encaminhada para o hospital, para o GESER. Que é referência. Sim. E está sempre cheio? É bem sazonal, assim, sabe? É bem sazonal. A gente tem períodos, né, assim, agora a gente está passando um período que está mais tranquilo. Há um mês atrás, a gente tinha 3 crianças em diálise, então é bem sazonal. A gente acaba dialisando mais doença aguda, assim, do que crônica. A insuficiência renal crônica terminal em criança tem uma incidência de 1 por ano por 1 milhão de habitantes abaixo de 16 anos. Então é baixo. É baixo. Que é o indivíduo que precisa ficar em diálise crônica, né? Crônica. Mas agudo, né, por conta hoje das assistências de UTI, aumentou muito, né, a insuficiência renal aguda que precisa de diálise. Sem hemodiálise ou com hemodiálise? Com hemodiálise. Com hemodiálise. Porque a gente tem 2 formas. Pode fazer aquela diálise no peritônio, né, na barriga, e a hemodiálise, né? Então, normalmente a gente faz hemodiálise de partida nesse agudo, criança maior, o que falhou, eventualmente, a peritoneal. Às vezes, tá lá em Chapecó, estava fazendo peritoneal, não está funcionando mais, então transfere para cá para a gente fazer hemodiálise. E aí tem o seguinte, né? Uma criança fazendo hemodiálise é uma coisa que choca, né, Arthur? É um tratamento, evidentemente, essencial, mas choca, né? É como ver um adulto, ver uma criança, dá uma diferença. Sim, porque é um tratamento desgastante, né? O pequeno tem que ficar ali 3, 4 horas ali parado, sentado, né? na máquina. Dependendo da doença que ele tem, às vezes tem que fazer mais do que 3 vezes por semana, né? Eu já tive paciente que dialisou por 6 meses, todos os dias, com exceção domingo. Nossa! Diariamente? Diariamente. Então, até porque assim, você pega um paciente que a base da alimentação dele é fórmula, leite. Certo. E ele não urina. Então, ele está sempre com sobrecarga de líquido. Entendeu? Diferente do adulto, que pode comer o arroz, o feijão e fazer restrição de água. Né? Mas eu pego uma criança que eu preciso alimentar ele com leite. Ele não come outra coisa. Ele é um bebê. Né? E às vezes eu tenho que fazer mais diálise nele por conta para poder alimentar. Essas crianças que chegam com problemas renais, é feito um histórico, uma anamnese bem profunda. A causa maior dessas internações, Arthur, é doença crônica ou doença causada por automedicação ou alguma coisa assim? Não, é assim, ó, em pediatria, as principais causas de doença renal crônica são as malformações. Malformação congênita. Do trato urinário, né? Já nasce com uma deficiência. Isso, e as nefrites. Nefrites. São as inflamações imunológicas do rim, são as principais causas. Com relação à medicação, são poucas. Tem menos. Mas tem aumentado. Tem aumentado? Tem aumentado por conta do uso abusivo do anti-inflamatório. Agora, nós temos intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, vou deixar no ar uma pergunta. Muitos pais têm deixado de vacinar seus filhos com medo de que os filhos possam adquirir doenças do pulmão, do coração, do rim e por aí vai. Será que isso é verdade? As vacinas podem trazer deformidades ou problemas nos rins, nos pulmões da criança?
Você vai responder essa pergunta após o intervalo comercial. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Arthur Ricardo Wendhausen, médico pediatra nefrologista, aqui no programa Saúde e Companhia. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Quando se fala num clube de vantagens da área da saúde, eu indico Clube Social Saúde. Seja sócio e usufrua das vantagens de ser sócio do Clube Social Saúde. Ligue e se informe, 3028-2339. Faça parte deste clube. Você vai ter muitas vantagens na hora de uma consulta, de um exame. Acesse clubesocialsaude.com.br e se informe. Vale a pena. Em nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono. A Clínica São Marcos Medicina do Sono é a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono. Ronco, apneia, são 2 problemas que trazem muitas consequências a qualquer homem ou mulher. Quem dorme mal, acorda de mau humor, produz mal, vive mal. Se você tem apneia, que é a parada abrupta do sono durante o seu sono lá, procure ajuda. Se você tem ronco e ronca demais, também tem tratamento. 3422-2045, Clínica São Marcos Medicina do Sono. E também em nome da Oceano. Quando você for às praias, destrua as ondas, deixe a areia, a restinga livre do lixo. Oceano 100% surf. Intervalinho rápido, o Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos, Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Arthur Ricardo Wendhausen, médico nefrologista pediatra. Pois é, e repercute ainda aqui em Joinville a morte de um bebê lá de Papanduva, em consequência da meningite, um bebê de 6 meses de vida. Estava com a vacina em aberto, tinha tomado uma dose, não tomou a segunda, não se sabe se foi em consequência de não ter tomado a vacina, pode. Acho que foi meningite meningocócica, né, Arthur? Foi uma pneumocócica. Pneumocócica. Essa é terrível, né? Sim. Se não tiver vacinado... Devastadora. Devastadora, né? Essa criança, ela já veio em estado complicado, veio, né? grave de Papanduva, chegou grave ali no hospital. Chegou grave, né? Ela chegou numa situação quase que irreversível, né? Sim. É triste. Agora, Arthur, inclusive falando em vacina, eu comentei aqui no programa da semana passada, o governo federal comprou milhares de doses de vacina para vários tipos de doenças. Meningite, coqueluche, Sabin, gripe, febre amarela e por aí vai. Só que está havendo uma baixa procura pela vacinação. Eu lembro-me que quando a vacina contra a gripe foi implantada no Brasil, eu me lembro que, na época, o Dr. Jaime Matos Ferreira era diretor do Hospital São José. E ele me falava de que cada 10 pessoas idosas que entravam com pneumonia, 5 ou 6 morriam, que a pneumonia matava, em consequência do vírus influenza. Aí surgiu a vacina na época do FHC. O ministro José Serra trouxe a vacina, você lembra disso? O melhor ministro da saúde que nós tivemos foi o economista. Foi o economista, bem lembrado.
Já é economista. É. E o FHC o nomeou como ministro da Saúde. Aí ele trouxe o genérico, que até hoje Sim. nós temos, e trouxe a vacina contra a gripe. E o programa de HIV, né? HIV AIDS foi referência É referência no mundo. no mundo inteiro. Aí começou a campanha de vacinação contra o vírus influenza. Houve uma queda durante 10 anos acentuada do nível de morte. Por quê? Porque as pessoas tomavam a vacina. Chegava nessa época de final de março, todo mundo ia no postinho, fazia fila. Sim. Eu lembro, vacinava, passava, houve um caso, outro, muito poucas mortes. Agora voltou o número de internação. O materno infantil deve estar cheio de crianças Cheio. internadas. Cheio. Cheio, né? Cheio. SARS, síndrome aguda respiratória grave, Sim. gripe e outras doenças oriundas do vírus influenza. Adulto é a mesma coisa. São José cheio, Bethesda lotado, regional nem se fala, Dona Helena também, Sim. Unimed e Rap Vida. Eu conversei com o pessoal do postinho do Saguaçu, a procura muito baixa, Pequena. Arthur. É verdade que crianças podem ter problemas se tomar vacina, Arthur? Não. Assim, ó, as contraindicações de vacinação infantil, elas são muito específicas e muito pequenas, né? Assim, a imensa maioria da população pediátrica pode Ser vacinada. ser vacinada. Uma criança com problema renal pode tomar vacina? Pode e deve. Porque Não ela vai precisa- influenciar no rim? Não, porque ela tem que estar com o esquema vacinal dela completo para poder transplantar. Porque ela é imunossuprimida por conta dos remédios da rejeição e isso aumenta a chance dela ter doenças infecciosas. Então, quanto maior proteção ela tiver, menor a chance dela ficar doente depois que ela fizer o transplante. A única vacina que a gente não faz depois do paciente transplantado Depois que recebeu o rim, que ele está imunossuprimido, é febre amarela, a febre amarela, é Só. essa, que é a contraindicada. Única. a única. Todas as outras vacinas, inclusive para tu entrar em lista, tu tem que estar com o calendário. Vacinal Em em dia. dia. A Sociedade Brasileira de Pediatria trabalha no sentido de conscientizar os pais de que a vacina é fundamento básico para a proteção da criança? Muito, Erivan. Só que é uma luta inglória, né? É mesmo? Porque se criou um estigma, né, na vacina depois da pandemia do Covid, Uhum. que é uma notícia totalmente falsa, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho 36 anos de medicina. É um bom tempo. Eu via tétano, que a gente não vê mais. Isso. Eu via paralisia infantil, que a gente não vê mais. Não. Eu via coqueluche, que a gente não vê mais. Difteria, que a gente não vê mais. Muita meningite. Joinville foi uma zona endêmica de meningite nos Teve anos, uma nos anos epidemia 80, violenta. nos anos 80. Então, tudo isso desapareceu, não foi porque a doença deixou de querer afetar as crianças. É Né? porque a vacinação- Por acaso. Foi por conta da vacinação. Mas agora está voltando. E agora está voltando. Entendeu? Porque se criou esse viés político, né, relacionado à saúde, sem fundamentação teórica nenhuma, de que as crianças não devem ser vacinadas porque isso desencadeia outro tipo de doença. É difícil para o médico tentar demover da cabeça de um pai que o filho não vai mais tomar vacina. Como é que fica essa situação? Já teve caso de um pai que chegou para ti e falou: meu filho não vai tomar vacina, doutor? Tem. E como é que fica o médico que fez o juramento para proteger a vida? Como é que fica nessa hora? É complicado, porque assim, a gente tenta argumentar, né, assim, que isso é importante para a proteção da saúde do filho dele e do filho do outro indivíduo com o qual o filho dele convive. Aí que está a questão. Porque a vacina ela protege não só a criança Exatamente, que tomou, né? Assim, ó, não se faz campanha de vacinação em massa à toa. A campanha da vacinação em massa visa tu tirar o germe Do meio. vírus selvagem, que a gente Isso. chama. Né? Então, por isso que se faz a campanha de vacinação, para que todo mundo se imunize ao mesmo tempo. Né? Então, tu demover, tirar esse estigma que se criou ao redor da vacina, é um trabalho grande, assim, né? Mas isso é a função da gente, como profissional de saúde, Claro. né? De esclarecer as dúvidas que as pessoas têm a respeito da vacina, orientar a importância dela, né, dentro da preservação da saúde da criança. Mas tem muita família que é muito resistente.
tipo assim, o cara, mas eu não quero... você está falando da vacina contra o Covid? Eu não vou dar porque o Covid aconteceu isso e essa vacina vai fazer a mesma coisa. Como é que fica isso? Porque tem o estigma da vacina contra o Covid. Sim, sim. Que criou-se aquele... Tudo começou aí, né? Tudo começou com aí e acabou sendo transposto para outras vacinas. Exatamente. Né? Então, a vacina do Covid... Não é a mesma da gripe, é diferente. Não, diferente. Não é a mesma da coqueluche. Não, diferente. Não é a mesma da SARS. São vacinas não é a diferentes. mesma da pneumonia. São vacinas totalmente diferentes. Né? Tem efeito colateral. Qualquer medicamento tem efeito colateral. Até um AS tem? Então, AS tem, né? Então, assim, a incidência de efeitos colaterais em qualquer medicamento, seja ele vacina, seja ele comprimido, terapia endovenosa, quimioterapia, ela passa por todo um processo, né, de segurança do paciente para que ela possa ser implantado, né, de maneira segura e efetiva. Né? Então, não se justifica, né, casos isolados de efeitos colaterais, a população tomar uma decisão de manada, né, para não fazer a vacina. Um exemplo, uma criança que contrai uma pneumonia em função de um vírus. A pneumonia é causada por um vírus. Pode ser viral ou pode ser bacteriana. E muitas vezes tem as duas sobrepostas. Uma sobre a outra. Sim. Qual é a pior, a bacteriana ou a virótica? É que depende da virulência do germe que você pega. E da situação da criança. Por exemplo, assim, nas pneumonias virais, a gente não tem muita alternativa terapêutica. Não tem, né? Se tiver uma influenza, você pode usar o cetamivir. Certo. As outras pneumonias por outros vírus não tem muito recurso terapêutico. A pneumonia bacteriana, você tem antibiótico para tratar. Aí é com antibiótico. Entendeu? Então, ambas vão depender da... Sempre em infecção, tu tem que lidar com a questão do germe que está te infectando e do hospedeiro. Né? O que eu tenho de imunidade, da minha parte nutricional, tudo isso, né? Então, às vezes, o Covid mostrou isso pra gente, né? Que tinha gente que ficava muito grave e morria. Tinha uns que ficavam internados e tinha gente que ficava com o nariz sem sentir o cheiro, só. Isso. Né? Então, são interações, né, do hospedeiro com o germe que vão fazer com que você tenha uma doença mais grave ou mais branda. Chegada do inverno, é muito comum o influenza. Sim. Vírus. Hoje a gente tem, Arivan, a gente faz ali no infantil um painel viral. Painel viral. Então, o paciente interna com doença respiratória, todos os pacientes que vão para a UTI fazem um painel viral. Então, é coletado secreção, mucosa, né? E é enviado para o LACEN em Florianópolis. A gente tem tido toda a sorte de vírus. Rinovírus, influenza, metapneumovírus, é um sortimento. Influenza, Então, assim, é uma quantidade imensa de germes que podem desencadear a doença respiratória. Covid teve alguns casos também? Muito pouco. Mas muito pouco. Tem, mas é muito pouco. Muito assim, pouco. Qual é a maior incidência, Arthur, das internações de crianças lá no materno infantil? Tu diz da etiologia... Isso, etiologia, ou vírus ou bactérias? Assim, meio a meio. É que, assim, ó, com muita frequência, eles fazem infecção sobreposta. Sobreposta. Entendeu? Muita frequência, muito frequente, assim. Se a gente for pegar em termos de incidência mundial, né, e até nacional, em geral, a infecção viral é a mais comum. A viral. Por vírus, né? Só que ela quebra os mecanismos de defesa e favorece a infecção bacteriana sobreposta. Aí um entra, abre a porta para o outro entrar. Exatamente. Aí quando se une os dois, o tratamento é complicado. É mais complicado. Entendeu? Mas com muita frequência é isso que acontece. A letalidade é alta, Arthur? Não, assim, mas a morbidade da doença é alta, né? Porque às vezes são crianças que ficam um mês internados em UTI, muitos às vezes têm que sair com traqueostomia, né? Então, assim, hoje com os recursos terapêuticos que a gente tem, de assistência à manutenção da vida, né? Respirador, diagnóstico precoce, medicamento assim, de alta performance, né? Equipe treinada para fazer diagnóstico e tratamento. Né? Então, assim, a mortalidade nossa ali no infantil, diante do tamanho da população que a gente atende, é muito baixa. Que bom. Né? É muito baixa.
Mas, como eu disse, a morbidade, né? Porque a família às vezes fica 2 meses internada no hospital, perde emprego, porque está afastado do serviço, né? A criança perde a vaga na escola. Tem uma sai série com, de às fatores vezes, né, com sequelas respiratórias, às vezes neurológicas, né? Em função pro resto da vida. pro resto da vida. Arthur, eu tenho observado muitos pais fumantes com crianças dentro do carro ou criança no colo. E fico observando, já observei, quando a minha esposa trabalha até hoje, a Secretaria de Saúde ficava de frente ao materno infantil na rua Aranaguá. Eu ia buscar ela e ficava observando o número de pais e mães que saíam do hospital fumar ali na frente. Continua. Aí eu encontrei um cirurgião, o boliviano, que agora me falha a memória. Percy Sandoval Ribeiro, meu amigo, uma pessoa assim, fantástica, grande profissional. E falei e comentei a ele. Ele disse, vou levar à direção esse problema. E por um tempo parou, mas depois voltou. Como enfrentar isso, Arthur? É difícil. O cigarro, ele faz mal para o pai e para a criança ou só para o pai? Sim, faz mal para o pai e para a criança. Né? Até o enfrentamento, Arivan, começa com eles admitir que fumam. Mente. Né? Assim, quem convive com fumante, o fumante tem cheiro. Não tem como fugir. Não tem como disfarçar. Daí a gente fala assim, olha, pai, aqui, né, internou, aqui, ó, foi pro respirador, fez pneumonia, importante que não fuma. Mas não fuma, doutor? Não, pai, estou sentindo o cheiro do senhor. Fumo. Difícil, né? Mas eu fumo fora de casa. Não importa se tu fuma dentro de casa ou fora de casa. Né? O fato da criança ter contato contigo com o cheiro do tabaco, entendeu? Desencadeia a crise. É o suficiente. Né? Tudo bem, é um vício, né? É um problema de saúde pública também, né? Mas é isso que eu disse, a dificuldade de tu demover a família de parar de fumar começa em ele admitir que ele fuma. Porque ele ele já começa mentindo pra gente que não fuma. É complicado, né? Porque eu fico imaginando, a criança não sabe o risco que é uma doença. Não. O adulto sabe o que é uma pneumonia, o que é uma gripe. A criança não, ela é inocente, né? Aí a criança fuma, eu até tive alguns desprazeres, chamei a atenção de uma avó que estava com o neto no colo e ela fumando, perto de um supermercado, no estacionamento. A filha foi fazer compras e a avó ficou com o bebê no colo. Eu chamei a atenção dela. Ela meteu a boca em mim. Ela disse assim, o filho não é teu, o neto não é teu, cuida da sua vida. Pô, aquilo mexeu comigo, sabe? Porque a criança, aquela criança vai ter problema. E aí quando ela cai lá no hospital materno-infantil, um exemplo, a mãe vai chorar, a avó vai chorar. Que aí o médico pouco pode fazer, às vezes, né, Arthur? Sim. Que ele vai usar do que ele tem disponível de equipamento, de coisa, mas ele não consegue evitar que o vírus, muitas vezes... Não, isso está longe do controle da gente, né? Não tem como, né? Isso a gente sempre fala para a família, né? Assim, tem o que a gente pode fazer, e a gente faz muito, né? E faz com qualidade, e faz com muita dedicação. Agora tem a contrapartida do paciente, né? Às vezes o paciente não responde à terapêutica, né? E isso é em qualquer situação, né? Você vai pegar o mesmo protocolo de câncer que faz para você, pode fazer para mim, você sobrevive ou não. Exato. Né? Então são características, peculiaridades do paciente. Mas a contribuição da família nas orientações médicas é fundamental para que o tratamento dê certo. É uma continuidade. Está no hospital. Quando o médico libera o paciente, ele dá uma lista de coisas. Não pode isso, tem que dar isso. A pessoa tem que seguir a risca aquilo ali, né? Sim, estatisticamente, 70% das pessoas que têm doença crônica no mundo não se tratam de maneira adequada. 70%. De cada 10, 7 é um número preocupante. Entendeu? Porque é difícil tu se tratar cronicamente, né? Quem tem que tomar remédio todo dia, acorda, tem horário, tem disciplina. Então, é difícil isso, né? E, assim, a gente que está tratando crianças, assim como você falou, que não tem autonomia na sua decisão, né, do seu tratamento, precisa da colaboração da família. É essencial, né? Para que, tá o tempo todo, para que, né, você aumente a chance de sucesso do tratamento. Porque o hospital, ele é uma tábua
vamos dizer assim, como se fosse um tablado, né? É uma tábua. Sim. Não é que a criança vai para o hospital e vai ficar salva para o resto da vida Não. porque ele recebeu um tratamento. Ele sai de lá, ele sai já meio debilitado, né, Arthur? Exatamente. Um pouco, né? Porque ele passou por um processo de UTI. Uma UTI para uma criança é um negócio devastador. Né? Sim. Mexe Então, com toda a estrutura emocional. Hoje existem já muitos estudos, Arivan, de segmento tanto de adulto quanto de criança que passaram dentro do ambiente de UTI, que ficaram entubados, né, que tiveram que fazer algum procedimento assim, mais sério, hemodiálise dentro da UTI, que precisaram de um suporte tecnológico para manutenção de vida, que isso tem impacto a longo prazo. Todo Não mundo diz é... assim, não, resolvi, né? Mas, meu Deus, meu filho ficou Isso. ali na UTI. Né? Agora está resolvido. Não. Né? Isso tem impacto do ponto de vista de força muscular, de saúde óssea, de saúde cardiovascular, de alteração cognitiva. Saúde mental. Entendeu? A longo prazo. Tanto para adulto quanto para criança. Assim. Tem um foco hoje muito em tratamento pós-UTI. E criança, na minha opinião, é pior do que adulto, porque a criança está em formação. Exatamente. Né? O sistema cognitivo dele está se formando. Então, quando ele sente esse baque, aquilo dá uma parada, Sim. todo o sistema entra em colapso. Até voltar à normalidade, demora. A gente explica isso, né? Assim, vai ter perda no momento cognitivo, né? E vai ter que recuperar num momento posterior. Agora, quando a gente fala de que os pais devem cuidar muito dos seus filhos, e essa questão do sistema vacinal tem muito a ver com isso, né, Arthur? Sim. Porque uma criança que pega um vírus de influenza, vamos supor, ela fica grave, pega uma pneumonia, vai para uma UTI. Essa criança, provavelmente numa UTI, ela vai ser entubada, às vezes. Bem possível. Entubou, pronto. Aí já cria tu tens toda, assim... Quando o paciente vai para o tubo, né, ele é um paciente extremamente grave, né, não se entuba o paciente que a gripe causa isso. Causa isso, né, e aí a ventilação, ela é salvadora, mas é um método artificial de manutenção da vida, e ela tem as suas complicações também. Né? Ela vai salvar, mas vai deixar uma sequela. Exatamente. Você não tem dúvida, né? Não tem dúvida. É por isso que a gente fala muito, sabe, quem ama educa, né, Arthur? Sim. Educa, e quem educa colhe os frutos da boa educação. Samitiba dizia isso, né? E é importante a gente frisar aqui que quem bota uma criança no mundo, gera um filho, tem que ter essa responsabilidade. Com certeza. Arthur? Não é jogar a responsabilidade, às vezes, para a classe médica ou para a saúde. Vocês têm que salvar o meu filho. Eu já ouvi o cara falar, vocês têm que salvar o meu filho. Não, não é assim, né? É muito importante, assim, para a gente que é profissional de saúde, né, estabelecer uma relação de parceria com a família. Isso tem que ter. Sem isso não tem como, né? Você ir para um estabelecimento de saúde, né, achando que o médico é o vilão. O hospital vai salvar. Ou a enfermagem é o vilão, Isso. o fisioterapeuta é o vilão. Não confiar, né, no serviço que está sendo prestado ali ao seu filho. Por experiência, assim, Arivan, posso te dizer que normalmente o desfecho é ruim. É mesmo? Assim, quando não existe essa parceria, assim, sabe? Né? Que o cara acha assim, eu vou lá para o hospital para fazer confusão e a coisa vai dar certo. Não, dá errado. Dá errado. Tem que ir com o coração aberto. Exatamente. Entendeu? Desarmado, vou desarmar o espírito. A gente está ali para ajudar, né? A gente está ali para ajudar, né? A gente não sai de casa, né, para não ajudar. Assim, a gente fez essa opção pela, né, por cuidar das pessoas, né, de se dedicar à saúde das pessoas. A gente quer ajudar. Só que tem que ter a contrapartida. E isso tem a família tem que pensar positivamente, tem que, né, caminhar na mesma direção que a gente está caminhando, que é pelo bem-estar da criança. Mas o ideal não é chegar nisso, né, Arthur? Sim, o ideal é não chegar. O ideal é não entubar, é não ir para UTI, não ir para um leito de hospital, não ser submetido a uma cirurgia quando necessário, tudo bem. Eu brinco, às vezes, com as famílias, assim, num momento para tentar dar uma relaxada, eu digo assim, mãe, assim, para nós o ideal é que não tivesse paciente internado. Mas o senhor ia ficar desempregado. Não ia, porque a gente tinha que estar aqui de prontidão para acontecer, mas o ideal é que o hospital ficasse sempre vazio. Sempre vazio. Eu também penso assim, Arthur, para não chegar lá, o que nós temos que fazer? Prevenção. Sim. A prevenção é o melhor caminho, não tem como a gente não fazer isso. Não automedicar as crianças. Está um pouquinho doentinho, você vê que está do meu... Vai ver o que é.
Sim. Ah, não, eu vou dar um remedinho que a mãe do fulano disse que ele também tomou, eu vou dar para o meu filho. Não é assim, né? Que remédio para criança é um negócio complicado, né, Arthur? Sim, e muito importante, assim, né, Arivan, o paciente estabelecer uma relação de confiança com o seu médico, né? Fundamental. Ficar pulando. Ah, hoje eu vou no Arivan, eu vou no Arthur, vou não sei o quê, que ninguém conhece a história do teu filho daí. Né? Divide ele em Sim. 10 partes. Então a gente, né, eu estou na medicina há muito tempo e eu tenho paciente que eu comecei a atender recém-nascido e eu dei alta agora com 18 anos porque virou adulto. Tá vendo só? Né? Isso é confiança. Sim. E da aí, família e do médico. E aí, às vezes, a família diz assim, doutor, pô, tô 18 anos com o senhor, não quer continuar atendendo? Eu digo, pô, mas agora já virou um adulto, né? Tem que ir não dá tá barbudo, já dirige, vai pra faculdade, tem que ir pro Deixa a médico vaga de para uma adulto. criança. Isso é fundamental. Sim, né? entendeu? Você acreditar. Eu acredito que esse é o caminho. Agora, a imunização é, com certeza, no mundo moderno, uma proteção grande. Sim, sem dúvida. Para o pai, para a mãe e para o filho. Sim, sem dúvida. Família imunizada, família feliz. Sim. É fundamental. Sim, né? sem dúvida, não tenha dúvida. E vamos falar um pouquinho mais sobre doença renal em criança ainda, sobre a importância dos pais. Hoje é muito comum, Arthur, usar refrigerante, suco enlatado, suco pronto, essas coisas todas, com relação ao rim da criança. A criança também tem que ter uma certa restrição a sal, desde pequeno já, para evitar problemas no futuro. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Okay. Um assunto interessante. Muito bem, o programa de hoje está conversando com o doutor Arthur Ricardo Wendhausen, médico nefrologista pediatra. Nós temos um intervalinho comercial em nome do Clube Social Saúde. Quando se fala em clube de vantagens na área da saúde, procure se informar sobre o Clube Social Saúde. Eu sempre indico, muitas pessoas já procuraram e gostaram. Com uma pequena mensalidade você tem acesso a consultas com especialistas de várias áreas, como o Hospital de Olhos Sadala Minganem, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, entre outros. Exames de ressonância magnética, exames de laboratório, com preços super acessíveis. 3028-2339, Clube Social Saúde. Ligue e se informe. É nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono. Se você ronca, você tem um problema que tem cura. Se você tem apneia, você tem um outro problema que tem cura também. Procure se informar na Clínica São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045. E também em nome da Oceano. A Oceano é uma empresa 100% joinvilense, produzindo roupa de qualidade. É uma empresa que tem o selo do meio ambiente, cuida do meio ambiente, porque sabe que meio ambiente já é meio. Então, se é meio, nós temos que cuidar para que esse meio não fique pior do que já está. Oceano, 100% surf. Intervalinho rápido, o Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumonologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer, não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios do Dr. Arthur Ricardo Wendhausen. Dr. Arthur, água, função renal. O rim é um órgão, um dos órgãos nobres do corpo humano, né? O cérebro, coração, pulmão, rim, pâncreas e fígado. Seriam esses
Para nós que somos nefrologistas, é o rim, né? É o rim. É o astro-rei. A criança que é acostumada a tomar muito refrigerante, suquinho de caixinha e por aí vai, essa criança pode ter problema renal no futuro, quando tiver lá na puberdade? Sim, né? Por exemplo, esses alimentos multiprocessados, assim, eles são ricos em sódio, são ricos em fósforo, né? Então isso aumentou, por exemplo, a incidência de pedra no rim em criança. É mesmo, doutor? Sim. Tem criança com cálculo renal? Tem. Hoje, mais ou menos, a gente acredita que em torno de uma estatística mundial, né? Entre 10% e 12% da população pediátrica vai ter cálculo renal. Em consequência? De hábitos de vida, né? Entendeu? Assim, sedentarismo, o calor, né? Acabou o aumento da temperatura mundial, né? Do planeta, o consumo excessivo de alimento muito processado, né? Sem sombra de dúvida. Alguns medicamentos de uso crônico, né? Que são que predispõem o indivíduo a fazer pedra. O alimento muito processado aumenta a chance de você ter distúrbio do colesterol, distúrbio do ácido úrico, distúrbio da glicose, evolui com diabetes precocemente, diabetes afeta o rim. Então, a pessoa, mas eu vou tomar vou comer uma lasanhazinha aqui congelada, não vai dar problema. Sim, se você comer isso uma vez... No mês, tudo bem. Agora, se for diariamente... O problema é a rotina, né? Não, mas depois eu tomo água e lavo o rim. Eu já ouvi isso, sabia, Arthur? Não. A criança come salgadinho todo dia, não, mas depois eu dou um suquinho, aí o suquinho lava o rim dele e limpa o sal. Não. Não? Não. Ah, não é assim? Eu costumo dizer para os meus pacientes, mas doutor, o que eu posso comer? Eu digo, tu tem que comer a comida de Deus. Tu não pode comer a comida do homem. Né? Porque a comida do homem tem sódio, tem fósforo, tem um monte de conservante. Né? Então, assim, tu quer melhorar do cálculo renal, quer melhorar no controle da tua pressão, tem que comer a comida de Deus. Né? Comer a comida do homem, tu não vai melhorar. O sal e o fósforo são dois vilões para o rim? Sim, porque eles aumentam a incidência de pedra, né? E assim, o sódio, né, principalmente no controle da hipertensão. Né? Isso é fundamental que o paciente tenha restrição de sódio. Se tiver hipertensão de difícil controle, né, a restrição de sódio é fundamental. Criança com hipertensão existe? Existe. É mesmo, doutor? Na criança, a maioria das vezes é o que a gente chama de hipertensão secundária. Você tem uma doença por trás causando. É diferente do adulto, que é a hipertensão primária. Né? Não tem uma doença que é o que a gente chama de hipertensão essencial, hipertensão primária, né? Então, em criança, para eu dar um diagnóstico de hipertensão essencial, eu tenho que afastar exaustivamente todas as causas de hipertensão secundária. Então, tem que fazer uma investigação bem robusta, assim. Da criança? Da criança. Mas existe criança com hipertensão? Tem. E os sintomas, rapidamente, clássico? Assim, poucos podem fazer, tipo, como a gente chama, encefalopatia hipertensiva, né? Chega no hospital convulsionando. Com convulsão. Com crise hipertensiva, pode fazer um AVC, entendeu? Com crise hipertensiva, pode fazer insuficiência cardíaca com crise hipertensiva, insuficiência renal com crise hipertensiva, ficar cego, crise hipertensiva, né? Muitas dessas alterações, elas são temporárias na medida que você controla a pressão, tá? E às vezes é um diagnóstico ao acaso, né? Eu sempre converso bastante, né, com os residentes, com os alunos, de ter uma sistemática de medir a pressão arterial no consultório pediátrico, né? A maioria dos pediatras não medem pressão arterial. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir do 3º ano de vida, a aferição da pressão arterial tem que fazer parte da rotina do exame físico do paciente. Da criança. Para encerrar, tem um minutinho. Muitas mães dizem, eu não dou água para ele porque ele gosta de tomar um suquinho, um refrigerante e tal. O importante é trocar o refrigerante pela água? Com certeza. Na verdade, você tem que ensinar seu filho a tomar água de pequeno, né? Se você ensinou ele a tomar refrigerante, depois fica muito difícil ele aprender a tomar água, né? Assim, Arivan, eu não acredito na infância sem guloseima, mas eu não acredito na infância baseada na guloseima, né? A guloseima faz parte. Tu vai na festa, na casa do seu amiguinho, tu vai tomar um suco que às vezes não tem água, ou vai tomar um refrigerante. Ponto, isso faz parte, é uma recreação. Isso não pode ser a base da tua alimentação. Todo dia. Quanto menos doce, melhor. Melhor, com certeza. Dr. Arthur Ricardo Wendausen, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar novamente comigo. Saúde
Um abraço e Muito até a obrigado. próxima oportunidade. Você está Obrigado. convidado para vir aqui novamente, ok? Tá bom, obrigado. Obrigado a você e à equipe da Fundação ProRim lá. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos encerrando mais um programa Saúde e Companhia, dizendo o seguinte: no trânsito, seja paciente, para não ser paciente no hospital. Ok? Um abraço, uma boa noite. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.